Em meio à tensão envolvendo China e Estados Unidos na América Latina, incluindo portos no Peru, navios chineses passando por Chile, Brasil e por aí vai, uma apuração da Epoch Times mostra que a mídia estatal chinesa falava a respeito da realização de exercícios militares da China, jogos de guerra, no Caribe ao longo do mês de dezembro. O que eu mostro para você são imagens retiradas da CCTV, a mídia estatal do país, em reportagens que falavam sobre integração entre tropas e inteligência artificial. Mas aí que no meio da reportagem, sem sequer citar isso como uma questão premente, você vê os jogos de guerra simulados acontecendo, nessas duas imagens, por exemplo, no Caribe, com duas forças, uma em vermelha e uma em azul, pela reportagem eram jogos de guerra simulando integração entre o exército chinês e inteligência artificial, mas o cenário do conflito eram simulações contínuas acontecendo no Caribe, era o que se mostrava por ali. Vale a pena a gente acrescentar o contexto no qual isso acontece. Quando a gente fala, por exemplo, de a Costco, uma empresa tida como parte do aparato militar chinês, ou melhor, ligada ao aparato militar chinês pelo governo americano, operando o porto de Xangai no Peru. A gente teve também a notícia, dias atrás, da aprovação de os Estados Unidos fornecerem meios para uma base naval peruana a 80 quilômetros desse porto chinês, operado exclusivamente por uma empresa designada como com laços ao exército operar. Então agora, uma base naval peruana, aprovação para uma renovação de 1,5 bilhão vendida pelos Estados Unidos para essa base, as duas a 80 quilômetros de distância. Depois a gente fala de navios da China passando por Brasil, um navio militar que fez atendimentos médicos no Rio. Segundo dizem então autoridades que foram lá fiscalizar, apesar do governo estadual negar, a gente fez reportagem completa sobre isso aqui antes, e um navio de reconhecimento passando pelo Chile. Amarrando a coisa toda, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos coloca a América Latina então como um lugar a ser uma zona de interesse privilegiado, essencialmente dos Estados Unidos, uma política chamada Corolária Trump, a doutrina Monroe. As informações são amplas, difusas e é um cenário difícil de navegar. Aí, com o perdão da palavra, já que a gente está falando de navios. Para me ajudar a entender o cenário, a gente conversa agora com a Emanuele Coure, ela que lida com a editoria de China aqui no Epoch Times e, claro, também acompanha a análise de assuntos internacionais aqui conosco. Daniel, chama a vinheta, a gente recebe na sequência a Manu. Manu, uma ótima tarde. Vamos desdobrar esse cenário então, a apuração que a gente traz aqui à tona, vindo da mídia estatal chinesa. Eu passei as imagens aqui do lado, mas vale a pena a gente passar de volta. A gente está vendo aí então, essencialmente simulações, jogos de guerra, simulações de conflito por parte do exército chinês, do Exército de Libertação Popular, ELP, as Forças Armadas da China, acontecendo no Caribe, aparentemente com forças combatendo entre Cuba e Porto Rico pelas imagens. Vamos começar primeiro com a sua reação a isso, então. Essas são imagens veiculadas pela mídia estatal chinesa ao longo de dezembro, apenas em chinês, em reportagens que falavam sobre a integração entre inteligência artificial e forças convencionais. Bom, Marcos, boa tarde, obrigada por me receber, boa tarde aqui para a nossa audiência. Foi muito interessante que você trouxe essa notícia para a gente, justamente porque ela vem num contexto onde a gente vê realmente a China em vários cenários tentando se preparar realmente para algum tipo de conflito com os Estados Unidos, ainda mais aqui na região. E isso é interessante porque a China realmente tem aumentado a sua atuação aqui na nossa região da América Latina, principalmente desde o finalzinho do ano passado, quando a gente viu as ações dos Estados Unidos aumentando, tentando realmente criar uma maior influência na América Latina. Isso vale destacar depois que os Estados Unidos publicaram aquela estratégia de segurança nacional, onde Donald Trump colocou então a sua corolária Trump, que seria as novas emendas que eles vão adicionar para a doutrina Monroe, ou seja, como os Estados Unidos vão lidar agora com a América Latina. Além disso, a gente teve várias declarações depois disso do Departamento de Estado dos Estados Unidos dizendo, então confirmando que eles acreditam que aqui seria o hemisfério dos Estados Unidos. Até tem umas declarações do Marco Rubio dizendo que aqui é o hemisfério onde todos eles vivem. Então, seria certo que os Estados Unidos pudesse defender o seu hemisfério e não permitir que os adversários dos Estados Unidos atuassem aqui. Em contrapartida, a gente viu, então, o regime chinês declarando poucos dias depois que eles não iam voltar atrás, que eles não iam dar um passo atrás e que eles iam continuar com a sua influência que eles têm aqui na América Latina. E agora a gente vê essa notícia justamente de que eles estariam, de uma certa forma, por que não dizer, se preparando por um possível conflito realmente, porque para que eles estariam realizando esses exercícios navais se não tivessem realmente com a intenção
intenção de, por algum motivo, ter esses conflitos aqui. Principalmente porque, se a gente for analisar num contexto de possíveis conflitos, provavelmente eles aconteceriam ali no Pacífico, num possível cenário do regime chinês tentar atacar a ilha de Taiwan e o governo americano tentar intervir nisso. Até hoje, o que se pensava realmente que seria isso. Se acontecesse um conflito entre Estados Unidos e China, isso provavelmente aconteceria ali no Pacífico. Por isso, eu acredito que essas novas informações, elas trazem para a gente também uma clareza das ambições do Partido Comunista Chinês de realmente estender a sua atuação aqui para a nossa região. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Manu, expandindo isso, eu quero passar com você pelo seguinte. Aqui a gente tem também, isso vem do próprio governo americano, isso é então de uma agência de notícias filiada às Forças Armadas Americanas. Então, lá no Peru, a gente tem a base naval de Callao, que é a principal base das Forças Armadas, ou melhor dizendo, da Marinha Peruana. Aí agora tem uma proposta, então o governo americano deve aprovar uma venda de 1,5 bilhão para com o equipamento americano dar uma renovada na base. Aqui a gente tem parte do que é divulgado, 2 parágrafos da divulgação por essa notícia das Forças Armadas Americanas, por essa agência, que eu quero trazer para o público, onde a gente lê o seguinte. Essa proposta de venda contribuirá para os objetivos da política externa dos Estados Unidos, ajudando a melhorar a segurança de um parceiro importante, que é uma força para a estabilidade política, a paz e o progresso econômico na América do Sul. A venda proposta melhorará a infraestrutura portuária do Peru para acomodar operações e requisitos navais, logísticos atuais e futuros. Essa venda também fornecerá uma plataforma mais segura e eficiente para operações navais, reduzindo as interações civil-militares na instalação existente. O Peru não terá dificuldade em absorver esses artigos e serviços em suas forças armadas. Ato contínuo, aqui eu também acompanho com você, a gente tem o seguinte. Esse mapa, compilado pela revista Newsweek nos Estados Unidos, mostra a distância entre a base de Callao e o porto de Chancay, no Peru. Esse é um dos pontos de tensão na região que eu quero abordar com você nessa reportagem, mas quando a gente fala sobre o porto de Chancay, a gente está falando sobre um porto exclusivamente administrado pela COSCO Shipping, uma empresa que foi designada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos como associada ao aparato militar chinês. Conforme há esse foco de tensão na América Latina e conforme há essa simulação chinesa, ajuda a gente a navegar esse cenário. Vamos começar pelo que acontece no Peru, com essa renovação que acontece e o porto de Chancay. Por que isso é uma questão tão interessante, Manu, nesse panorama? Bom, Marcos, primeiramente dando um panorama geral sobre a questão do porto de Chancay, esse porto ele já tem gerado várias polêmicas desde a construção dele. Ela foi concluída ali em 2024, inclusive para a gente entender a importância da inauguração desse porto, a gente teve a presença do líder chinês Xi Jinping durante essa inauguração. Isso não é algo comum. Ele não costuma ir durante essas inaugurações. Tá bom que ele já estava aqui por outros motivos, tinha os eventos que iriam acontecer aqui do G20 e tudo, mas mesmo assim não é comum o líder chinês comparecer a esse tipo de evento. Então, para a gente entender a importância que o regime da China estava dando para a construção desse porto de Chancay. E por que ele é um porto tão importante? Justamente porque ele é um porto que pode ser utilizado para fins também militares por conta da sua profundidade. Porque geralmente, por exemplo, porta-aviões, entre outras coisas, entre outros equipamentos, navegações militares, elas precisam de uma profundidade maior para poder atracar, e ali seria o local ideal. E até interessante porque alguns analistas, incluindo, por exemplo, Joseph Miri, que é do Center for Security and Free Society, que é uma pessoa que acompanha bem de perto, ele, o instituto dele, as ações da China aqui na América Latina, ele chegou a comentar que o porto de Chancay ele é muito importante para a China, porque se a gente pensar em um conflito ali, onde possivelmente a China conseguisse, de alguma maneira, derrotar os Estados Unidos, numa disputa ali no Indo-Pacífico, conseguisse passar aquela primeira cadeia de ilhas, onde fica Taiwan, e conseguisse avançar até aqui próximo da nossa região, eles precisariam ter algumas bases e alguns portos aqui na região para poder, então, trazer os navios deles para cá. Então, a ideia dele é basicamente essa, de que o regime chinês já estaria preparando um próximo passo, para um passo seguinte deles vencerem os Estados Unidos no Pacífico e precisarem aumentar e expandir a atuação militar deles, e por isso justamente que esse porto de Chancay gerou tanta repercussão na época.
Agora, é interessante a gente analisar, porque justamente tudo isso acontece agora, esse investimento que vai ter ali de material e de pessoal dos Estados Unidos para fazerem a reconstrução dessa base militar ali no Peru, ela acontece no momento onde dentro do governo peruano várias polêmicas também estão surgindo. Isso porque o novo presidente peruano que assumiu em outubro do ano passado, depois que a gente teve a expulsão da Dina Boluarte, que é o José Heri, ele está envolvido em várias polêmicas ligadas a empresários chineses, particularmente 2 empresários. Um desses empresários, inclusive, ele está com um mandato de prisão domiciliar porque ele teria vínculos, então, de acordo com a polícia peruana, com um grupo criminoso de exportação ilegal de madeira. Além disso, tem um outro empresário também que teria vínculos, então, com o José Heri, e essas 2 pessoas teriam ido várias vezes em reuniões ali no Palácio Presidencial para fazer reuniões com o presidente José Heri, o presidente peruano, só que eram reuniões que não estavam na agenda oficial. Por isso a gente já tem, inclusive, vários parlamentares, vários congressistas do Peru pedindo realmente por algum tipo de impeachment do presidente por conta dele ter escondido essas negociações e com pessoas que já têm um contexto que não pode ser necessariamente dizer o processo deles ainda está em andamento, então não dá para dizer que eles necessariamente são criminosos, mas com acusações de vínculos, então, com grupos criminosos. Tudo isso tem gerado bastante polêmica, então justamente esse investimento no governo americano neste momento está sendo bem recebido por esses congressistas, principalmente os congressistas que apoiam então Donald Trump e apoiam uma maior interação com os Estados Unidos ali no país. De forma interessante, Manu, você falou sobre os parlamentares e, claro, tem esse caso das reuniões sigilosas do presidente peruano. Tem até gente falando que tem risco de impeachment no Peru, tá? Porque o Peru é um dos países mais fáceis do mundo para realizar um impeachment, tanto que no período onde eles deveriam ainda estar no mandato do Pedro Castillo, em tese, já foi Castillo, aquele episódio bizarro que ele fugiu para a Embaixada do México depois, falou que haviam dopado ele. Depois, Dina Boluarte, agora está o Heri, e a ver aí se ainda vão ter outro antes de eleições a vir nesse ano. Mas, de forma interessante, a gente teve um parlamentar de oposição, o Munhante, falando a respeito do Porto ali então. Ele disse: a decisão reafirma a aliança histórica entre o Peru e os Estados Unidos e reconhece o país como parceiro-chave para a estabilidade e o progresso regional. Enquanto a China opera o megaporto de Xangai, os Estados Unidos fortalecem a base de operações da Marinha do Peru, permitindo que o país se concentre com mais clareza no atual cenário geopolítico e consolide sua posição como ator relevante na América do Sul. Tá aí, então, aquilo que falou, então, o Alejandro Munhante, esse parlamentar. A gente falou sobre a situação específica do Peru porque ela tem chamado a atenção em meio a essa questão dos jogos de guerra simulados pela China no Caribe, Manu. Para você que está chegando agora, eu te convido, aliás, curta, comente, compartilhe. Vamos lá, pessoal, podemos curtir a live, hein? Assunto explosivo, dá para a gente subir as visualizações. Mas, seguindo o assunto, Manu, além dessa questão do Peru, tem outros pontos nevrálgicos, outros pontos de concentração a respeito disso que vale a pena a gente também discutir. E aí eu queria te passar a palavra, porque a gente cobriu recentemente um navio sob circunstâncias muito esquisitas, um navio que há relatos conflitantes entre observadores e o governo estadual do Rio de Janeiro. O governo diz que ele não estava realizando atendimentos. Pessoal então da CREMERG, pessoal dos conselhos médicos que foi lá para tentar realizar inspeções, falou que viu atendimentos acontecendo. Não pôde entrar, foi barrado pelas autoridades que ter-se-ia que falar com o Ministério da Defesa para poder entrar, um cenário todo complicado. Esse mesmo navio passa por Nicarágua, agora navio de reconhecimento passando também por Chile, no momento onde a América Latina ganha atenção renovada dos Estados Unidos e parece estar no fogo cruzado, de certa forma, pelo menos de forma simbólica, entre as duas grandes potências globais. Para além do Peru, traz para a gente mais algumas dessas atualizações sobre os navios chineses na região, Manu. Bom, Marcos, então, como você acabou de comentar, a gente teve essa embarcação chinesa que ela saiu primeiramente ali do Indo-Pacífico, ela fez uma visita em várias ilhas do Pacífico, ilhas que o regime chinês tem tentado expandir a sua atuação, a sua influência nos últimos tempos, e depois veio aqui para a América Latina. E a gente teve essa parada do navio chinês em vários países aqui da região, incluindo, por exemplo, o Chile, que agora a gente inclusive tem esse outro submarino chinês que está ali na fossa da Atacama. Eles, a princípio, estariam fazendo
uma sessão de reconhecimento do território juntamente com o governo chileno. No entanto, tudo isso tem gerado bastante repercussão porque pessoas de dentro do governo têm realmente falado sobre a questão de preocupações com a utilização desse submarino para espionagem. Bom, voltando agora então para esse outro navio, que então foi para o Chile, ele foi para o Peru também. Além disso, alguns dos outros territórios que ele atracou e que chamou bastante atenção foi justamente a questão da Nicarágua, isso porque eles tiveram uma recepção militar para este navio. E, a princípio, esse navio que veio da China, ele seria um navio hospital, ou seja, ele estaria ali para oferecer alguns tratamentos médicos para a população. Isso geralmente acontece em países muito pobres. Por exemplo, a gente tem isso constantemente em países da África, ali onde eles estão com algum tipo de crise humanitária e eles precisam de alguma ajuda extra. Depois disso, depois dessa recepção militar que eles tiveram ali na Nicarágua, que já chamou bastante atenção, eles também foram para a Jamaica. Vale destacar aqui por que a Jamaica é tão delicada neste ponto, justamente porque a China tem um porto ali na Jamaica, que é o Kingston, e de acordo com o Instituto CSIS, ali seria um dos pontos mais perigosos para os Estados Unidos, para o regime chinês ter portos, justamente porque seria um local estratégico onde eles poderiam tentar barrar os Estados Unidos, onde eles, em um cenário onde o governo americano precisasse passar os navios deles ali do Atlântico para o Pacífico, utilizando o o Canal do Panamá. Então, a princípio, seria um lugar bem delicado. E, por último, então, a gente teve a parada desse navio aqui no Brasil. E por que chamou tanta atenção? Por uma série de motivos. Primeiramente, por ele ser um navio hospital. De acordo com as autoridades com quem eu falei, as autoridades brasileiras, incluindo o Rafael Câmara, que foi o conselheiro do CREMERG, que foi até lá para fazer essa vistoria do navio, a gente não precisava desse tipo de atendimento. O Brasil, de acordo com o que ele me falou, a gente não precisa desse tipo de ajuda, principalmente ali no Rio de Janeiro. Ele comentou, a gente tem médicos o suficiente lá, a gente não está precisando desse tipo de serviço. Além disso, outra questão, e foi justamente por isso que ele foi investigar, porque parece que esse navio, eles não tinham autorização para dar esses atendimentos médicos. No final, parece que eles deram atendimento médico somente para os chineses, porque eles não tinham essa autorização. Agora, daí veio o segundo ponto, justamente, que era o que esse navio estava fazendo aqui. Então, de acordo com as informações que eu recebi dessas autoridades brasileiras que estavam fazendo a investigação do caso, e que vale destacar aqui, não puderam entrar dentro do navio para fazer a fiscalização, porque o cônsul chinês não permitiu que eles entrassem, a questão que chama atenção nesse navio, de acordo com eles, justamente seria que ele teria características militares. Por exemplo, de acordo com as informações que eu recebi, que inclusive a gente trouxe aqui no programa com as entrevistas, esse navio seria cerca de 10 vezes maior do que geralmente esses navios hospitais são. Outra questão também é que ele estaria equipado com vários sensores e radares, então provavelmente seria realmente um navio militar. Outra questão também é que, de acordo com as informações que o Rafael Câmara me trouxe, que é esse conselheiro do CREMERG, eles não puderam então fazer a vistoria e tentaram passar isso para a Anvisa. Depois eles descobriram que a Anvisa também não poderia fazer o reconhecimento desse navio ou a vistoria, justamente porque quem estaria cuidando disso era o Departamento de Defesa do Brasil. Então, claro, uma história muito mal contada. Até agora, nem as autoridades com quem eu consegui falar aqui do Brasil têm todas as respostas, mas certamente chama muita atenção, principalmente por todos esses indícios de que essa embarcação seria uma embarcação militar. Não, excelente. Manu, ainda nesse ponto, para a gente encerrar o segmento, eu tenho também aqui a Estratégia de Segurança Nacional Americana, que é onde se fala a respeito da América Latina como uma zona prioritária, um documento publicado no finalzinho de novembro para os primeiros dias de dezembro do ano passado, onde Trump especifica essa questão de uma corolária Trump, uma zona de interesse privilegiado ali. Além da questão documental e da retórica, a gente viu a operação contra Maduro, a gente viu ainda a reabertura da base de Roosevelt Roads, que havia sido fechada por volta do ano 2000, mas era uma das principais bases americanas no mundo, uma base que fica ali em Porto Rico, então, guardando a entrada do Canal do Panamá, e desde a Segunda Guerra Mundial até o ano de 2000, era absolutamente crítica. Nesse entremeio, a gente está vendo outras movimentações também dos Estados Unidos na região. Então, existe uma militarização grande e, claro, que esses jogos de guerra no Caribe, posso até voltar aqui para as imagens, para quem está chegando agora, a gente estava cobrindo as imagens, a nossa apuração, então, imagens divulgadas pela TV estatal chinesa, simulando essencialmente jogos de guerra, simulações de conflito entre duas forças no Caribe. Aí você vê algumas das imagens flagradas da TV estatal chinesa, o que vem também com essa questão da militarização dos Estados Unidos. Excelente, quem quiser ver a cobertura completa então da Manu com essa entrevista que ela realizou com o Rafael Câmara,
autoridade do CREMERG, que foi fazer a avaliação do navio chinês que estava no Rio de Janeiro, foi eventualmente barrado por autoridades chinesas, coisa que, em tese, não se aplicaria, ele teria autoridade para entrar no navio, depois descobriu que só solicitando para o Ministério da Defesa, nem a Anvisa conseguiu entrar. Quem quiser ver a entrevista completa pode conferir no canal da Manu, o China em Foco, blog do Epoch Times, onde ela está fazendo a cobertura de China em vídeo ali, né, coisa de 2, 3 vezes por semana, o melhor da cobertura de China. E pessoal, vamos falar de coisa boa. Tem que lembrar, hein, que o Panorama, o newsletter de geopolítica que te leva para a história e para o mundo, gratuito. O link está aqui embaixo na descrição e também no chat ao vivo. Não deixe de estar conosco. Frederico e Renato, o pessoal aqui da equipe que está produzindo o newsletter, está absolutamente imperdível. A gente está com muito orgulho desse produto. O negócio é absolutamente gratuito e vai te fazer essa conexão entre o agora e a história, entre o aqui e o mundo, certo? O newsletter de geopolítica da Epoch Times. Link está aqui embaixo, gratuitamente, também aqui do lado no chat ao vivo. E a produção me diz que tem brinde, hein? Quem for entrar, vai ter aí brinde na entrada. Certo? Manu, muitíssimo obrigado então. Na sequência a gente fala sobre Trump e o estabelecimento do Conselho de Paz. Recado final aí, Manu, te passo a palavra. Não, Marcos, acho que é isso. Só reforçar então o convite também para o pessoal, para quem não é inscrito aqui no canal, já se inscrever e também se inscrever no Panorama. Falando até para vocês, a gente recebeu vários elogios nos últimos tempos dessa newsletter, então vale a pena conferir.